Marcelo Zarski e Are You Experienced? Meu nome é Anderson Rosa e a melhor nota está cercada de silêncio. Aê! Então é isso aí, galera. Hoje nós estamos aqui reunidos para falar sobre um cara que é uma série que a gente vai estar fazendo, né? Do Clube dos 27. Né? Não é um clube muito legal, vocês vão entender do decorrer dessa série, mas a gente vai falar sobre isso, que é um cara chamado Jimi Hendrix, um cara pouquíssimo famoso aí, né? Pouquíssimo conhecido, né? Brincadeira. Então, mas é isso aí, a gente vai falar sobre, nessa série, sobre pessoas, né, do meio da arte e da música que foram embora cedo, né? E por coincidência, aos 27 anos, né? Por isso o Clube dos 27, né? Segundo a lenda, né? E hoje a gente vai começar falando dele, né? Do Hendrix, depois da nossa vinheta. Vamos lá, Goya. Só eu e você hoje. Eu sou um grande fã. Enfim, sós. Eu sou bem fã do Hendrix, você também. Né? Escutamos muita coisa dele. Falamos muito sobre ele sempre. Né? Ainda escuto coisas, né, dele. E vamos começar falando sobre quem foi ele, né? Pra galera que tá ouvindo, eu acho que é importante, né? Como que ele foi influente pra galera e assim por diante. O que você acha? Não, é isso mesmo. Né? Então assim, desculpa. Pode falar. Pra quem não conhece, Jimi Hendrix foi um guitarrista americano que influenciou e assim ajudou também a divulgar, né, o rock, a guitarra, né, em si, né, o lance de ser guitarrista, né, no mundo inteiro, né? Foi um cara mega expoente e foi um dos grandes influentes, né? Muito provavelmente ele foi influenciado por muita gente legal também, né? Que acho que o Anderson sabe um pouquinho mais sobre esse assunto aí, mas porque você leu a bibliografia dele, né? E a biografia dele, desculpa. Mas ele foi um cara, assim, na guitarra, mega influente e mega, assim, revolucionário para a época dele, né? E, como a gente estava falando, né, ele morreu cedo, ele morreu com 27 anos, né? Morreu jovem, lançou, acho que, quando ele era vivo, ele lançou 3 discos só. A carreira dele foi, assim, um cometa, né? Passou só, né? Ele lançou, acho que o primeiro disco em 68 ou 67, se eu não me engano. 67. Aí o segundo em 68 e o terceiro saiu póstumo, né? Se eu não me engano, né? Depois saíram coletâneas, coisas gravadas e tal, mas discos com ele, assim, tocando e tal, foram esses daí, né? Tocou naquele mega festival Woodstock, né, em 69, que todo mundo conhece. Monterrey, né? Também. Mas o que ficou famoso foi aquele ele tocando o hino americano, né, na guitarra, né? Ele fez uma versão. Então ele era um cara que fazia muita coisa que na época não era tão usual na guitarra, né? Em termos de guitarrista, né? Guitar Hero, né? O que você acha disso, Goya? Então, vale a pena colocar, porque eu acho que a gente sempre, quando está afastado historicamente, né, do momento ali que ele viveu, às vezes fica difícil, principalmente para quem é mais jovem, compreender essa questão de porquê. Porque às vezes alguém mais novo ouve o Hendrix e diz, nossa, sabe, tem tanto guitarrista melhor aí. Só que, curiosamente, na época, se você pega a época do rock and roll, a qual o Jimi Hendrix pertenceu, era uma época dominada ali por Beatles, né, o Ritchie Valens, esse pessoal que tinha uma guitarrinha bem safada, sabe? Então não tinha grandes guitar heroes. O pessoal do blues tinha ficado de fora, já ali no comecinho dos anos 60, quase ninguém ouvia mais blues, então as influências de guitarra
vinham ali do rock, a lá Elvis Presley, Beach Boys, né? Vinha desse pessoal que tinha uma guitarra mais leve. O próprio pessoal dos Beatles assim não são conhecidos por ter grandes solos. E o solo mais conhecido dos Beatles, que é o While My Guitar Gently Weeps, é do Clapton, né? Do George Harrison, né? Então, assim, quando o Jimi Hendrix chegou, era uma guitarra que era quase uma guitarra de acompanhamento. Você não tinha... Ela tinha uma função rítmica, mas não tinha nada extremamente sofisticado, né? E o Jimi Hendrix, ele chegou rasgando, né, com a guitarra, já metendo o pé na porta. Então ele causou furor, né? O Steve Miller conta da experiência dele em Woodstock, fala o quanto ele... E olha que o Steve Miller é um baita guitarrista, né? Ele tem a Steve Miller Band, para quem quer uma referência do que eu vi dele, ouça Abracadabra, né? Que eu acho que o hit mais famoso dele, The Joker, né? do Steve Miller. Você vê que ele não é qualquer um na guitarra, ele é um cara que toca bastante. E o Steve Miller, ele fala, quando o Hendrix saiu, o pessoal não sabia o que fazer, porque simplesmente ninguém estava esperando ali o que aconteceu. E, curiosamente, se você volta, porque esse festival já foi em 69, quando você volta para o início da carreira dele, ele era um músico acompanhante, ele era um side guitar, né? Ele era um cara que acompanhava as bandas. Então ele tocou na banda do Chuck Berry, por exemplo, que o Chuck Berry era um cara ultra carrasco com os músicos dele, pagava mal, se pudesse ele descontava tudo que dava, né? Então era cobrado comida, hospedagem, tudo. Então os caras ficavam com muito pouco dinheiro. E o Hendrix saiu, chegou a passar, ele mesmo conta, eu li 2 biografias dele, uma é tirada dos diários dele, a outra são anotações baseadas em reportagens, e ele conta que ele passou fome, que ele falou, cara, eu não quero mais isso para mim, eu não vou ser mais um side guitar, eu tenho coisa para falar. Só que, curiosamente, ele não fez sucesso nenhum dos Estados Unidos. Até que a namorada se não me engano, foi a namorada do Keith Richards, que chamou o baixista do Animals, era produtor e era também empresário, né? O Chas Chandler, se eu não me engano, e ela falou, você precisa ouvir esse cara. Ele estava tocando num boteco qualquer nos Estados Unidos. Aí o Chas falou, não, vou te levar para a Inglaterra. E foi lá que o Jimi Hendrix estourou. Ele, no próprio país dele, ele era pouco conhecido, e se tornou conhecido primeiro na Inglaterra para depois voltar para os Estados Unidos e refazer a carreira dele, né? Então, isso é uma coisa muito curiosa e que pouca gente hoje leva em consideração. É verdade. Tem, isso que você está falando, tem até um documentário, cara. Um documentário não. É tipo um filme meio documentário, né, da Netflix. Eu não sei se ainda tá no ar lá, mas quem interpretava ele foi o cara que canta, o Outcast, né? É um cara da música pop e tal, interpreta super bem, inclusive. E quem não lembra do Outcast é o cara do Hey, aquela música, né? Esse cara interpreta o Hendrix, é muito bom. E daí mostra toda essa história que você falou aí, cara, dele no bar e tal. Lógico, é um filme, né? Então tem um pouco de romantização, visão do diretor também e tal. Mas é bem legal. Mas isso que você falou, é legal porque, assim, a gente como guitarrista, né, por exemplo, hoje, ou como professor, dando aula também, se a gente for parar para pensar assim, né, o que o Jimi Hendrix, né,
fez, né? Tem um monte de cara aí melhor e tal, assim, né? Mas a gente tem que se imaginar naquela época, né? Tipo, naquela época, o que rolava naquele, né? Como que era o som de guitarra naquela época, né? O que ele fez lá foi inovador, né? Foi sensacional, assim, para a época, né? Então, isso que a gente tem que ficar, deixar meio claro para a galera, né? Isso que você falou no começo foi bem importante, assim, contextualizar aquele momento, né? Que se a gente pegar hoje o que já foi feito na guitarra, né? Tipo, já foi feito quase tudo, né, cara? Tipo assim, tem até o cara, o cara lá do Pink Floyd, o David Gilmour já fez som de um monte de coisa, gaivota na guitarra. Aí você pega o Adrian Belew, tirou som de elefante na guitarra. O Van Halen tocava com a furadeira, né? Tipo assim, umas coisas, né, bem bizarras, assim. Então, não dá pra comparar. Com arco de violoncelo. Né? Não dá pra comparar, né, hoje, né? Mas, assim, dá pra pensar que ele foi um divisor de águas, né, realmente. Porque, que nem você falou, até aquela época, né, o rock, né, a guitarra no rock, já existia o rock, obviamente, mas a guitarra ali era ainda aquela pegada do Chuck Berry, né? Tinha muito ali do rock and roll bem tradicional, do que veio do blues ali e tal. Rockabilly, né, também. Né, essas coisas assim. Então tinha aquela vibe ainda assim. E quando o Hendrix começou a tocar do jeito dele, ele começou a fazer firula, fazer barulho, ele tocou fogo na guitarra, tocava com a boca, botava a guitarra nas costas e tocava. Então, tudo... Ele foi o primeiro, acho que, grande showman, né? Exatamente. O próprio Chuck Berry tinha o passinho do pato, né? Mas, na realidade, ele foi o cara que superou isso, exatamente. Né? Então, assim, se você é um cara aí que gosta do Wing Malmsteen, do Rich Blackmore, do Steve Vai e do Abase, né? Esses caras mais novos também, toda essa galera que é Guitar Hero hoje, o Satriani e tal, o Kiko Loureiro, saibam que muito provavelmente esses caras ouviram Jimi Hendrix e foram influenciados pelo Jimi Hendrix, né? Não, e tem coisas assim, e é muito interessante que tem o acorde de nona aumentada, né? O Hendrix chord, né? E que todo mundo conhece, esse faz o Hendrix chord, né? É um acorde de nona aumentada, que se não me engano é comum no jazz, né? Sim. E ele trouxe pro rock e falou, vamos fazer rock com isso aqui. Provavelmente ele escutou Miles Davis, né? O Miles usava muito, né? Isso. Até tem uma matéria do Rick Beato, né? Do canal, para quem se interessar aí, que ele fala sobre esse acorde aí, né? Ele fala que é um acorde usual em muita coisa, mas o Hendrix usou muito. Outra coisa que ele usava também, as métricas, né? Diferente, né? Se você pega Crosstown Traffic, né? Aquela introdução... Não, essa não é Crosstown Traffic. Crosstown Traffic. Qual que é? Começa com... Não lembro o nome, cara, agora. É o Manic Depression. Manic Depression também, que compasso diferente, mas não é Manic Depression, cara, é uma outra. Não vou lembrar agora. Mas as rítmicas que ele colocava eram bem interessantes, assim. Isso. E até a esse respeito é muito engraçado que também o Rick Beato fala muito de produção de música, né? Ele é produtor. E ele comenta que uma das coisas que era o mojo, né, do Jimi Hendrix, na realidade é porque ele entrava sempre um pouquinho de atraso em relação à bateria. E hoje os caras tocam tudo com bateria eletrônica e com os tempos bem certinho, né? E aí ele comenta que, na realidade, uma das grandes coisas que fazia o som do Hendrix ficar tão especial e tão sensual e tudo mais, é porque tinha uma conversa dele com os outros músicos ali, né? Tanto com o baixo como a bateria, e que eles tocavam meio que em tempos diferentes. Eles iam sentindo, né, o que estava sendo tocado, e daí atrasava um pouquinho em relação a um ao outro, e o mínimo, assim, não era entrar atrasado na música, mas ele dava uma quebra ali no tempo
que fazia que dava o tal do swing, o molde, aquele tempero que o Hendrix tem, e que é muito difícil de tocar hoje em dia. Por quê? Porque os caras querem tocar no beat eletrônico, né? Então ele fica tocando ali no beat eletrônico, tem que ser em cima do tempo, em cima do tempo. E ele não, às vezes ele adiantava, às vezes ele atrasava, ele ia alterando o tempo durante a execução da música. Então a música começava com um tipo de compasso, ia mudando às vezes durante a execução da música, simplesmente porque ele percebia que ia soar melhor essa característica, né? Uhum. Então era uma coisa que ele fazia muito, isso aí. Sim, é verdade. Ele tinha um pouco disso, né? Mas ele tinha muita influência, né, de muita coisa, né, o Hendrix. Como ele era autodidata, né, ele escutava muito jazz, escutava muito blues, né, escutou muitos caras. Acho que isso também soma, né, na sonoridade dele também, né. E também ele foi um dos caras também que ajudou a criar o pedal de fuzz, né, vamos dizer assim, aquele som distorcido da guitarra, né. Não só o fuzz, o phaser também. Phaser também? Tem 3 pedais assim que são marcas que ele usou muito, que surgiram quase que para ele e que ele ajudou a depurar, foi o phaser, o wah-wah e o fuzz, né? Em especial o Big Muff, né? Que ele ganhou do próprio pessoal lá da Electro Harmonix. Para testar, tinha um outro fuzz lá que ninguém se dava bem. E aí o cara da Electro Harmonix chegou e falou: não, pega esse pedal aqui e experimenta, né? E daí ele pintou e bordou com esse pedal aí. E aquele também, e outro foi aquele Octavia, né? Se não me engano. Um oitavador, né? Verdade. É um oitavador que ele também usou bastante. E era comum, por exemplo, quando eles queriam fazer um show com mais distorção do que o pedal aguentava, eles pegavam um lápis, ia lá e furavam o alto-falante do amplificador. Tinha umas coisas. Achar o som. Então é cheio das coisas, né, cara? Então, assim, é nesse contexto que a gente tem que pensar no Jimi Hendrix, né? Como ele morreu bem cedo, né? Então a gente tem que pensar nisso aí. Aí agora, cara, acho que deu para dar uma introduzida assim, no trabalho dele, bem legal para quem estiver ouvindo, né, cara? Mas eu acho que agora a gente pode começar a falar do lado ruim que aconteceu, né? Que ele foi um dos caras que, infelizmente, né, morreu jovem, né? Talvez, né, não sei, né, tem teorias de que ele não estava numa fase tão boa, mas também pode ser só uma fase, depois ele podia superar essa fase, né, de composição, né, e tal. Mas, assim, ele é um cara que morreu cedo, da mesma forma que muita gente morreu, né, nessa época aí, que parece-me que foi por uma intoxicação de remédio e álcool, ele vomitou, uma coisa assim, eu não sei direito a história, assim, mas ele morreu com 27 anos, né? Então é uma das lendas aí dos 27, né? Que foi cedo, né? Aí tem aquela pergunta, né? Que tipo assim, ele deixou um legado, né? Bem forte, né? Como a gente falou até agora, né? E, bom, a gente já conversou sobre isso, né, Goya? Até sobre, talvez o Jimi Hendrix, né? O Goya tem a alegação de que talvez o Jimi Hendrix estaria numa fase ruim, criativa, artística e tal. Isso também culminou, talvez, para a morte dele, né, assim. Mas o que você tem a dizer aí, Goya? Depois eu rebato. Então, uma coisa que talvez a gente vá citar nos outros também é que a própria astrologia explica um pouco isso do Clube dos 27. Porque astrologicamente falando, é claro que tem gente que acha que a astrologia é besteira, não valoriza, né? Mas dentro da astrologia tem um fenômeno que ocorre a cada 27 anos, que é o retorno de Saturno. O que é o retorno de Saturno? Então, quando você nasce e faz o teu mapa astral, é como se tirasse uma foto do céu na hora que você nasceu. E aí, dentro da astrologia, você vai ter a interação entre signos, casas e planetas. E o Saturno,
né, que é considerado o planeta da maturidade, ali, o senhor do tempo, ele passa na mesma posição que ele estava no seu nascimento a cada 27 anos. E os ciclos de Saturno, eles são de 7 em 7. Então, nos primeiros 7 anos da sua vida, você tem o fim da primeira infância, os 7 anos. Aí, os 14, você tem a adolescência. 21, o começo da idade adulta, né? E 27, depois você vai ter, né? A cada 7 você vai ter. E aí, com 27, você tem um momento em que você se questiona. Esse período dura entre 2 a 3 anos, entre 27 e 29, 28 a 30, não é uma coisa muito exata. Mas é nesse período entre 27 e 30 anos que você se questiona. Então, muita gente que se forma muito cedo, eu fiz administração, aí com 27 ele decide que vai ser mochileiro. Eu sou advogado, aí com 27 o cara abre um food truck. Né? Então, é a hora em que você diz, o que eu estou fazendo com a minha vida? Que merda que eu fiz? E aí se coloca que Saturno é um senhor cruel, que se você levou tua vida bem até ali, com 27 a coisa engrena, e se você fez bandalheira, né, a frase de Saturno é, né, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, isso vai ser cobrado de alguma forma. E se você pega os personagens mais marcantes do Clube dos 27, então você pega aí Robert Johnson, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, o Kurt Cobain e outros que fazem parte do Clube dos 27, todos eles, um pouco antes, tiveram um período ultra desregrado. Né? Então, a Janis Joplin, ela introduziu vários músicos na arte de beber. Né? Então, ela bebia litros de uísque diariamente. Né? O pessoal do Pink Floyd disse que aprendeu a beber com ela. Então, era uma turma que pisou pesado na área das drogas. Né? O Hendrix mesmo usou muita coisa. De tudo. Né, Jim Morrison, idem, Kurt Cobain, idem, né? O Cobain acho que era mais heroína, né? Então os caras jogavam muito pesado. E daí a conta vem. Né? Aí quando a conta chega, não tem muito o que fazer, né? O Hendrix, eu falo que ele a minha perspectiva, assim, depois de ler as biografias. E aí, quando eu leio a biografia, eu tenho mania de ouvir a discografia do personagem inteiro. Então, esses dias eu li a do Bowie, daí agora eu estou ouvindo todos os discos do Bowie na sequência, para entender melhor a cabeça dele. E eu fiz isso com o Hendrix, e se você vê o primeiro álbum é excepcional, o segundo já é mais ou menos, o terceiro você já vê que fez meio que na obrigação, assim. Né? Então, muitos autores questionam se ele teria realmente persistido na fama, né? Ou se seria o artista de um disco só, por exemplo, né? Que ele não teria fogo para continuar, fôlego, né? Nem fogo, nem fôlego, para continuar ao longo do tempo. Ou se ele ficaria como o Jeff Beck, né, que também na época fez muito sucesso, né, em especial com o primeiro disco, acho que é o Truth, né, dele. E hoje está por aí como um guitarrista virtuoso, mas tem uma produção ali que nunca estourou, né? O Jeff Beck nunca foi assim, nossa, top 10, top 5, né? Teve uma música aqui, uma lá, mas teve uma carreira meio regular ali, né? E o pessoal diz que depois do terceiro disco, provavelmente ele ia cair nesse padrão, como se ele tivesse gastado todo o fogo que ele tinha, toda a munição que ele tinha já de cara. Inclusive, se não me engano, como que é lá o vocalista do Animals, lá, o Eric Burdon, né? Eric Burdon,
O Eric Burdon, ele comenta que um dos problemas que o Hendrix tinha é que ele era tão fissurado em tocar que ele fazia jams com todo mundo. Então, assim, ele pegava táxi com o cara dizia, eu também toco guitarra, né? Vai lá no estúdio fazer uma jam. E aí o Burdon, ele diz assim, eu não faço jams, não que eu não gosto das pessoas, mas é que eu entendo que isso esgota você criativamente, porque vira carne de vaca. Então você nunca tem nada a dizer, que você foi falando, e você se esgota mentalmente, criativamente, né? E ele mesmo é um que defende isso. Ele diz, eu acho que o grande erro do Hendrix foi que quando ele estava no auge, ao invés dele administrar o processo criativo dele, ele acabou esgotando. Né? O Hendrix deixou mais de 1.200 horas gravadas. Sim, ele tem muita coisa, né? Tanto que foi lançado depois, muita coisa. Né? E está sendo ainda, né? Está para lançar. E, inclusive, para quem não sabe, ele inventou o efeito Doppler no LP. Quem não sabe o que é o efeito Doppler, é aquele efeito que o som passa de uma caixa para outra. Por exemplo, você está ouvindo um trem, aí numa caixa você escuta o trem indo, você sente o trem passar por você e ir embora na outra caixa. Né? Isso é um efeito da acústica, né, física. E quem conseguiu colocar isso em LP foi o Hendrix. Pra galera atual aí que escuta música no fone de ouvido, escutem os discos do Hendrix com fone, que vai ser muito melhor do que escutar no celular, né? Ou numa caixinha, né? Ou no som, né? No equipamento de som. E detalhe, né? Hoje o pessoal põe aquele vídeos em 8D né, no YouTube. Cara, o Hendrix fazia isso. Em 69. Né? O Pink Floyd fez com o Dark Side of the Moon. Se você escuta, por exemplo, Brief ou Any Color You Like do Pink Floyd, você vê que a música fica girando ao teu redor. Tinha toda essa vibe. Né? Você falou aí dos discos, né? Só para chegar nesse ponto aí. Cara, eu discordo um pouco no lance de discos, assim. Você acha que o primeiro é muito bom, assim? Realmente, o primeiro é muito bom, assim. Só que eu acho que é o primeiro, né? É a novidade, né? Que vem na cara. Né? Eu acho que tem um pouco disso, sabe? Porque eu gosto muito do segundo, cara, que é o Axis Bold, que pra mim, nesse disco, ele fez o que ele queria fazer, sabe? Que tem Castles Made of Sand, Spanish Castle Magic. Spanish Castle Magic é a música que eu tava tentando lembrar. Little Wings, sabe? Tem umas músicas aí que você escuta, daí voltando pro assunto do escutar dos efeitos. Se você escutar num som legal, um som bom, de qualidade boa, né, e tal, ou num fone de ouvido legal, cara, principalmente as versões remasterizadas, é sensacional as coisas que ele fazia, cara. Porque ele gravava um monte de guitarra e saía de um lado uma guitarra, saía a voz do outro, saía um negócio, e daí você vai ouvir, parece que você tá no som, cara. Isso é muito foda. Eu tava escutando no som do carro, pra você ter uma ideia, cara. E daí eu falei, caraca, saiu uma hora um negócio lá numa caixa do lado da Bruna, depois do outro lado no meu. Eu achei muito legal, cara, assim. Mas eu gosto disso, cara. Realmente o terceiro disco, que é o Electric Ladyland lá, eu não sou muito fã do disco, apesar de não ter escutado muito ele, mas eu gosto muito de Crosstown Traffic que tem nele, cara. Mas não é um disco que eu ouvi muito, não. Mas o primeiro, como você falou, realmente é sensacional. Basicamente todas as músicas são foda. Mas eu acho que tem um pouco disso, né, cara? Um pouco de, é o primeiro, era novo, era coisas, né? Tem um pouco dessa sensação, né? De ser novidade, né? De ser algo inovador. Mas é que se você fizer um teste às cegas, né? Você vai perceber isso aí. Que naturalmente as pessoas vão tender para o primeiro disco, né? O segundo, como você falou, vai pegar muito mais pelo aspecto técnico. De produção, né? Que aí ele se envolveu com a produção do disco, né? Lembrando também, de novo, essas questões, né? Que o primeiro, se não me engano, foi todo o Chess que fez. Sim, eu acho que foi, né? Cara, Produziu. tenho certeza. E o segundo, ele meteu a mão na massa e falou, cara, eu tenho umas piras na minha cabeça. Exatamente.
né? E até outra curiosidade, se você procurar no YouTube, você vai ver que tem umas críticas que ele faz aí ao Pink Floyd, né? Cara, Só ó, que ele... só um adendo aqui, Anderson. O primeiro, cara, foi o primeiro e o segundo foi o Chess. E o terceiro que foi ele. Eu tava vendo aqui. Aí, ó. Mas daí teve também, assim, teve o editor de mixagem, aquele Ed Kramer, que tava no segundo também, né? Mas assim, o segundo ainda foi o Chess, cara, que produziu. Aí, ó, bom saber, ó. Eu não sabia, cara, também. Mas fecha né? parênteses. Desculpa. Mas ele critica quando alguém pergunta para ele numa entrevista lá, existe umas 2 ou 3 que você acha, ele fala, Pink Floyd eu não acho nada demais. Só que nessa época o Pink Floyd tocava no UFO, inclusive se você procurar você vai ver que tem cartazes da época falando, no mesmo cartaz ele e o Pink Floyd tocando, e aí ele... nas biografias do Pink Floyd, o pessoal comenta que ele ficava ouvindo o Syd Barrett usar o delay e fazer feedback com a guitarra. Uma das características mais marcantes do Hendrix é o feedback, né, que era usado com delay, e o uso do delay. Também, né, um dos pioneiros de uso do delay. Sim. E ele pegou isso do Syd Barrett e do Pink Floyd. Que massa. Na realidade, porque ele ia lá no UFO, ele ficava ouvindo os malucos e falou, cara, que som que é esse? E aí ele incorporou essa técnica de feedback na guitarra, né, que o feedback seria a microfonia da guitarra, né? Sim. Quando você aproxima o captador do falante ou deixa na mesma direção do teu amplificador, você vai ter o feedback. É aquele assovio que o microfone faz. É aquele assovio que o microfone faz quando tá no volume muito alto, às vezes, né? É a microfonia, né? Exatamente. E ele começou a usar isso, incorporando a partir do que ele viu com o Syd Barrett fazendo. Loucura. Né? Esses caras eram experimentadores, né? Eles iam cavar, né, experiência. Você vê que o próprio Clapton, nesse filme que você citou, aparece isso, né? Quando o Clapton vê ele ao vivo tocando, ele fala, cara, esse cara toca muito mais do que eu. Tipo isso aí, Pior, cara. É bem isso aí. Disco, cara, a produção foi lá do Chad lá, né, que a gente tava falando. Cadê? Caramba, aqui. Foi do Chaz, né, na verdade. Aí teve umas participações, né, em Hey Joe teve participação de algumas pessoas. O Ed Kramer foi um engenheiro de som, de mixagem também, que é uns caras bem famosão. E daí no segundo, cara, olha... Que loucura, a galera que tava no segundo Anderson participando, só pra você ter uma ideia, a banda dele, né, o Mitch Mitchell, o Noel Reading no baixo, daí ele na guitarra, né, esses 3 primeiros discos foi essa mesma banda, depois ele mudou, né, ele juntou com outra galera pra tocar. Mas aí, a produção foi o Chaz ainda, beleza. Mas, quem que tá participando do disco? Gary Leeds, que eu não conhecia, Graham Nash, cara, do Nash Stills Young lá, sabe? Graham Nash faz vocal. Crosby, Stills, Nash Young. Isso, faz vocal numa música. E o Trevor Burton, cara, também, ele é um guitarrista inglês, cara. Trevor Burton, eu já tinha ouvido falar dele. E no terceiro disco, cara, que é o que eu não gosto tanto, mas que esse o Hendrix produziu, cara. Produziu, mixou, fez os arranjos, fez tudo. Nesse disco, cara, além da banda dele, do trio dele famosão lá, tem um flautista, mas dos nomes famosos, o Stevie Winwood, que você citou, cara, tá no disco, ele toca órgão em Voodoo Child. Tem o Mike Flanagan, também toca órgão, que esse cara já tinha ouvido falar dele. Tem o Al Kooper, cara, no disco, mano, tocando piano. O Al Kooper é famosaço, cara. Era do Blood, Sweat and Tears, tá ligado? Daí tem, cadê aqui? Deixa eu ver aqui, quem mais que é famosão? Buddy Miles na bateria.
Jack Cassidy no baixo. Jack Cassidy era do Jefferson Airplane, cara. Pô, só os caras foda, né? Tem o Brian Jones do Rolling Stones tocando percussão numa música, mano. É uma galera, eles eram pegos quando eles estavam fazendo jam no estúdio. Então eles iam pra balada, não sei o que, vamos passar lá no estúdio e tal. Gravar um negócio. Ou às vezes estava gravando no estúdio ao lado e dizia, porra, cara, você não quer dar uma palhinha aqui? Vem cá tocar. E daí os caras iam tocando junto, né? Então. E uma das coisas também que eu percebi, cara, o Hendrix, ele fazia muita interpretação de música, né? Nesse disco mesmo tem All Along the Watchtower, que é do Bob Dylan. Tem uma música do Noel Reading também, que não é dele aqui. No primeiro... Vários covers, né? Ele fazia muito cover, mas daí ele não fazia um cover, tipo cover, né? Assim, qualquer coisa, né? Ele fazia do jeito dele, né? Como, por exemplo... A versão. Exatamente. Ele tocava do jeito dele a música de outra pessoa, né? Não tirava nada igual, né? Tanto que Sgt. Pepper... Fazia o arranjo dele. Exatamente. Então, eu acho que isso vinha um pouco, Anderson, do lance que você falou dele ser um cara de muita jam, né? De improvisar bastante, né? Tocar com uma galera. Acho que vinha um pouco disso, cara. E daí, nesse sentido, mano, eu acho isso bem interessante. Esse lance do processo composicional, assim, de pensar na música, eu acho que é legal também, né? Uma maneira de você fazer música. Mas esse lance dele, eu acho que ele tinha um pouco dessa coisa da vivência, né? É que nem a gente no Amish, lá no Improviso Livre, né? A gente se reunir e tocar, né? É legal a gente... Conforme o tempo vai passando, você vai pensando em coisas, né? Pra deixar meio... Pô, vamos compor, né? Vamos pensar em algo, isso aqui vai... Vamos trabalhar isso aqui. Isso, né? Mas eu acho que um pouco ele tinha disso, cara. E na minha opinião, eu acho que isso é super importante, cara. Isso só tem a agregar, cara. Na música, né, assim, no esquema, né? É essencial, assim. E teve essa característica muito interessante, porque você vê que é um cara que parou para pensar na música, né? Ele, algumas coisas que vale a pena falar é que, embora ele tenha usado muita droga, é também consenso que ele nunca deixou que a droga atrapalhasse a música. Então, sempre que ele se sentia ameaçado, que ele dizia, a música está em jogo, ele botava o pé no freio. Né? É verdade. E outra coisa que é interessante, uma das marcas registradas dele é a história de pôr fogo na guitarra. Sim, é verdade. E lendo a biografia, ele diz que ele colocou só 2 ou 3 vezes. Ele falou, eu não gostava de fazer isso. Só que eu fiz aquela vez lá em Woodstock, e daí os caras todo show pediam. Eles acharam que eu tinha que fazer aquilo tudo que era show. Mas eu fiz porque foi um momento meu. Eu achei que naquele momento cabia que eu tinha que sacrificar a guitarra em nome daquilo que estava rolando. Mas eu não gosto de tocar fogo em guitarra. Que massa. Né? Isso é uma coisa que ele fala, e é curioso, porque numa das biografias, que é o diário dele, são anotações que ele faz no diário, que se você pegar reportagens, diz, ele falou muito isso porque perguntavam, né? Mas no diário, ele em vários momentos ele diz, porra, tô de saco cheio que o pessoal fica pedindo pra eu pôr fogo na guitarra. E ele vai dizendo no diário, cara, esquece, isso não é música. No disco você não me ouve pondo fogo na guitarra. Então desencana, é uma coisa que aconteceu num show. Não, isso é foda mesmo, né? Porque como a gente tem pouco, assim, não pouco registro, né? Mas como a gente tem registros históricos, vamos dizer assim, de apresentações e coisas assim, e o cara já morreu, então é sempre a mesma foto que roda. Eu lembro que uma vez, né? Eu lembro que uma vez eu assisti lançaram um DVD do Led Zeppelin há muito tempo, cara, sei lá, uns 10 anos atrás, que é How the West On, uma coisa assim. É muito legal. E era um DVD quádruplo, que vinha com um CD, você deve conhecer isso aí,
que tinham gravações de shows que nunca tinham sido lançadas, cara. Shows que só tinham um trechinho, algumas fotos. E como era no começo da carreira, cara, os primeiros DVDs, era assim, do início até o final da carreira deles, né? Vai até a apresentação lá, a última apresentação do Bonham, né? Cara, os primeiros shows eram sempre as mesmas músicas, daí você falava assim, caraca, meu, os caras tocam sempre de novo, né? E daí era num programa de TV, né? O show lá no programa de TV, daí era Communication Breakdown, legal, Dazed and Confused, beleza, daí no outro show, não sei aonde lá, na mesma época, eram as mesmas músicas, então eu lembrei disso aí, cara. Então acho que rola um pouco disso, né, Goya? Tipo, também de ter, né? Mas realmente, eu imagino que ele teve essa ideia como sei lá, até meio pensando no momento, né? Porra, acho que eu vou botar fogo nesse negócio aqui e vamos ver o que vai rolar, né? E daí, lógico que provavelmente o cara não ia ter guitarra o tempo todo pra fazer isso, né, cara? Ainda mais ele que era um cara que gostava da guitarra, né? Um cara que sempre estava lá procurando fazer som e tirar, né? Tipo, é diferente, né, o pensamento, né, cara? Você não vai detonar uma guitarra só pelo fato de detonar a guitarra, né? Só, né? Mas é mais ou menos isso. Não, exatamente. E você vê como a mídia marca o artista, sim, né? Porque até isso que você falou do Led Zeppelin tocar mesmo set list e tal, tava produzindo disco. Cara, o B.B. King fazia 360 shows por ano no final da vida. Isso significa que ele tocava todo dia. Pense que todo dia ele tocava Thrill Is Gone. Nos últimos 50 anos. Sim, né? Imagina, né? Pois é. Então, aí, ó, só pra gente ir pra um caminho final, pra um artista, cara, né? Imagina isso, cara, você ter que tocar aquela música que você, ou sempre remeter a algo que te fez, vamos dizer assim, como que é, opus magna, né, que fala que é a obra máxima, né, do artista, vamos dizer assim, que fez aquele artista vender pra caramba, ou que explodiu ele, vamos dizer assim. Imagina você ter que sempre voltar naquilo lá para você meio que ser reconhecido como artista. E muitas vezes não fazer. Quando você faz algo novo, vamos dizer assim, você não consegue, talvez, as pessoas nunca vão. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você pega lá, sei lá, o Pink Floyd, né? O David Gilmour, né? Gravou um disco novo lá, fudido, cheio de coisa foda. Muito provavelmente ele foi no show, né? Que você foi lá no show. Ele tocou coisas desse disco, não sei se tocou tudo ou não, mas muito provavelmente que ele tocou um monte de coisa que a galera queria ouvir, né? Coisas do Pink Floyd, coisas, né? Então, tipo assim, o artista sempre vai ter aquele passado lá que, pô, essa aqui eu sei que se eu tocar, né? Mas, tipo, talvez não chega a ser um pouco frustrante isso, talvez, que nem só colocando a ideia do Hendrix lá, né? Você falou que talvez lá no terceiro, quarto disco ele já tava meio sem ideia e aquele primeiro era muito marcado. Será que isso não ficava na cabeça dele de, puxa, eu tenho que repetir isso, sabe? Eu tenho que, né? Claro. Né? Então, eu fico imaginando isso, cara. É o que pega todo artista, né? É um questionamento. Porque a gravadora fica cobrando, né? Sim. A gravadora diz, cara, eu tenho um contrato com 5 anos, eu quero 5 discos. Te vira. Naquela época ainda, né? Hoje a gravadora não é tão forte assim, né? Mas naquela época era, né? A gravadora comandava tudo, né? Tudo, né? Comandava tudo. Né? Mas tudo bem que tinha outras coisas, né? A gente até podia fazer um podcast um dia sobre a era dos singles, né? Sim, que na realidade a gravadora queria lançar uma música a cada 3 meses. Sim, era um compacto, então tinha que ter 2 lados, 2 músicas, né? A cada 3 meses você tinha que entregar um produto ali. O LP já vem um pouco depois mesmo, né? Mas as bandas pop mesmo era musiquinha para ir pro rádio, era do compacto, né? Isso mesmo. Mas é uma pressão, queira ou não, é uma puta pressão, né? E rola isso, né? De repente você... eu acho que tem 2 coisas, tem uma coisa que eu achei que você fosse falar, mas acabou não pegando, que é assim,
você chegou a citar, pô, né, quando você entrou na Opus Magna, mas você tem que ver que às vezes você tem um sentimento que te leva a escrever uma música. Sim. Né? Por exemplo, sei lá, pega aí Stairway to Heaven, né? Aquilo foi um momento muito especial, que uma coisa estava acontecendo e os caras pegaram, né? Você pega a própria Comfortably Numb, né? Que é considerado até hoje, entre muitas listas, aí o solo de guitarra mais importante da história do rock, né? Então o cara tem que tocar obrigatoriamente. E quando ele escreveu, ele estava com um sentimento que culminou naquele solo. E agora, né, duas coisas que você tem que pensar. Primeiro, eu vou conseguir repetir aquela emoção nesse solo. Né? E segundo, eu quero reviver aquele sentimento. Sim, com certeza. Né? Porque às vezes é uma música... por exemplo, Clapton, né? Cocaine, né? Ele hoje evita tocar em show. Sim, é verdade. Porque ele virou careta, eu fiz desintoxicação, tal, então não vou tocar uma música que é uma homenagem ao cocaína, né? Sim, então ele mesmo fala, o Robert Plant diz, eu não vou mais cantar Stairway to Heaven nunca mais na minha vida. Que era do filho dele? Ou não, é All My Loving que ele fez pro filho dele, né? All My Loving, é verdade. E então ele não, All My Loving ele fez pra esposa. All My Loving? Não era pro filho? Não, pro filho ele tem uma que ele fez já acho que para aquele disco do House of Holly lá. Nossa, já é bem depois, quando o Caraca morre. E então, assim, você tem que ver que às vezes você está num mercado que está te cobrando, olha, toca Stairway to Heaven para eu chorar. Cara, eu não quero aquele sentimento mais na minha vida. Sim. E outra, né? Porra, cara, eu tô noutra vibe, eu tô noutro momento. E que para mim, a melhor coisa disso é a resposta do U2. Né? O U2 começa como banda punk, se torna gospel quando grava o Joshua Tree. Sim. E depois vai para um lado mais elétrico, mais disco, né? Mais pra frente aí o pessoal, o U2 traiu as raízes. E aí o Bono e o The Edge falaram, cara, a gente toca o que a gente quer, foda-se. Nós estamos num outro momento. Tudo aquilo é bom, a gente até toca no show uma versão aqui, uma versão lá. Só que hoje o nosso momento é outro. Então. Pô, só um... Então nós temos que ser fiel com a nossa música e não com a fórmula que deu certo na gravadora. Sim. Pô, só um parênteses. Foi pro filho dele mesmo, cara. All of My Love, isso mesmo. Pro Caraca, né? All of My Love é o segundo disco. Não, é do In Through the Outdoor. Eu disse. Tá certo. Não, eu tô confundindo com Thank You. Pode ser. Mas beleza. Então, mas pensando nisso mas é esse disco mesmo, In Through the Door. Pensando nisso tudo aí, então, cara, talvez, né, o Hendrix, será que... Só pra gente fechar a tampa, será que, na sua opinião, assim, eu vou falar a minha primeiro, será que se ele tivesse vivo hoje, né, como a gente citou o Jeff Beck, né, e essas outras bandas também, né, o Jeff Beck, por exemplo, só pra mim abrir um parênteses rapidinho aqui, eu não sou muito fã do primeiro disco dele, que é o Truth, né, é muito bom, mas eu gosto mesmo dele no Blow by Blow e no Wired, que é uma pegada mais fusion, né, assim, mais instrumental, mas é o meu gosto pessoal, né, provavelmente muita gente vai gostar muito dos primeiros, assim, né, mas voltando pro Hendrix, então assim, será que se ele tivesse vivo hoje, será que ele estaria meio estagnado, ele estaria inovando, tentando fazer som, como outros caras que a gente conhece aí, que estão vivos até hoje fazendo coisa boa pra caramba, Bom, na minha opinião, cara, eu acho que sim. Eu acho que ele estaria, tipo assim, não dá pra ter certeza, mas eu acho que ele estaria fazendo coisas legais, assim, interessantes, cara. E você, o que você acha? Bom, para isso eu tenho que falar um pouco de interação, que nem, por exemplo, o Beatles. Né? Se você pegar grandes bandas que os caras saem, você vai ver que só solo
o trabalho nunca chega à altura do que era o trabalho da banda. Né? Por quê? Porque, no geral, a banda tem uma sinergia que faz a soma das partes ser muito maior, né? O todo ser muito maior do que a soma de cada parte individual. Né? E os Beatles é assim, né? Se você pegar os discos solo do Paul McCartney, eu acho tudo chato. John Lennon, George Harrison, John Lennon. Cara, discos pop, né? Sim, o Lennon foi... Cara, meia dúzia de música, não lotam Greatest Hits, né? Desculpa, mas, é uma coisa sensata, uma melodiazinha assim, meio mela cueca ali, e não vai muito além disso. Né? Trabalhos isolados, mas nunca um disco de sucesso como Beatles. Né? O próprio Pink Floyd, a mesma coisa, né? Tem toda uma dinâmica deles. Sim. E para mim, eu acho que o Hendrix estaria muito igual ao David Gilmour nesse ponto, porque ele era muito influenciado pelos músicos ao redor, ele tinha um mimetismo ali, e na verdade ele começou a decair quando ele separou do Mitchell e do outro guri lá, o do baixo. O Mitchell é o da bateria, e aí tinha o guri do baixo, eu não lembro o nome. Né? E a química deles era boa. Sim, se você vê o terceiro disco, aquela Band of the Gypsies, que daí a coisa já meio deriguingolou, ele não tinha a mesma química com os caras. É outra galera, né? E o Gilmour fica muito evidente que, por exemplo, o disco, os solos dele, você vê isso. Porque o About Face, que ele fez fora, logo depois do The Wall e depois do Final Cut, que é um disco dele, é um disco pop. Bem popzinho, bem anos 80, super datado e tal. Aí você pega o terceiro disco, que é o On an Island, e tem a participação do tecladista do Pink Floyd, do Richard Wright, antes dele morrer. Já é outra coisa, né? Poderia ser a sequência do Division Bell. Para mim, aquele disco tinha que ser discografia do Pink Floyd. Division Bell, On an Island. Porque é toda a vibe Pink Floyd. Né? Por quê? Porque a integração dele com o Richard Wright é que dava os climas do Pink Floyd. As letras estonteantes do Roger Waters, né? Super críticas, ácidas e tal. O teclado do Richard Wright fazendo a cama e a guitarra melódica do Gilmour, né? O menos expressivo, para variar, o baterista, que era o Nick Mason, embora seja um grande baterista de jazz, no Pink Floyd, nos últimos anos ele nunca mostrou grande serviço. E se você pega daí o último disco do Gilmour, que já não tem o Richard Wright, que aí foi o Phil Manzanera que ajudou ele nas composições, voltou a ser um disco pop. Então eu acho que o Hendrix estaria mais ou menos nessa pegada, ia depender da banda de acompanhamento. Conforme a banda de acompanhamento ele ia produzir. Sim. Eu acho que ele estaria... né? E daí ia depender, se ele fosse pegar alguém que estimulasse, ele ia ter aquele músico de altos e baixos, né? Um disco bom, 3 discos ruins. Um disco bom, um disco ruim. O esquema é fazer que nem o Miles, né? Pegar só os caras fudidos pra tocar com ele, né? O Miles Davis... Né? Você vê, o Miles, ele tinha dedo de ouro pra escolher banda. Exatamente. Você pega os quartetos, quintetos deles e fala... É que ele ia nos caras, né? Ele falou, eu quero você tocando comigo. E ele ia nos caras foda, né? Quem trabalhou com ele só saiu fera, né? Exatamente. Wayne Shorter, Ron Carter, Coltrane... Eu não sei se o Monk... Cara, mas é os caras fodidos, né? Os caras mais... Eu acho que o Hendrix já tá nessa vibe. Eu acho que ele dependia muito do acompanhamento. Apesar de ele ser um gênio, eu acho que ele se sentia à vontade quando tinha pessoas boas ao redor dele. Faz toda a diferença, né, cara? Você fica... tocar com gente que toca bem, né, assim, é outra coisa, né, cara? E isso não é... E às vezes o pessoal fala, mas isso é óbvio. O cara que... Não, às vezes não. Não é. Porque às vezes você tem cara que entra numa banda, o cara carrega a banda. Tem isso aí também. Né? Não tem isso. Às vezes o cara pega uma bandinha meia boca, né? Aqueles caras que nem o guri do Coringa lá, que levou o filme, né? Sim. O filme é dele.
o Sim. Fênix, né? O Joaquin Fênix. Sim. O filme é ele. Exato. Então, às vezes, tem cara que sozinho ele faz a festa. Uhum. E tem cara que depende da interação. Isso é verdade. Tranquilo. Né? E uma coisa antes da gente, já para ir para o final, né? Como que você acha que ele morreu? Cara, eu não tenho ideia, mas assim, pelo que eu vi nos relatos, foi pelo jeito ele tomou remédio para dormir, calmante, um monte de coisa, que ele tomava muito remédio, né? Anfetamina, essas paradas também, acho que ele tomava. E virou uns álcool e ele deve ter tido overdose, certeza. Aí relatam que ele morreu afogado, né? Com vômito e tal. É o mesmo relato de sempre, né? Mas o que eu sei é isso aí, cara. Eu não sei mais nada disso. Mas reza a lenda que tem umas historinhas aí, né? Então, pois é. Na realidade, a história, entre aspas, oficial é essa, né? Que ele morreu aí engasgado aí no próprio vômito, que nem o baterista do Led Zeppelin, né? Só que, na realidade, tem um pessoal que levantou uma teoria que nunca foi bem explicada, inclusive o próprio Eric Burdon também se junta a essa turma, porque diz que a namorada levou muito tempo para chamar socorro. Então. Diz que quando ele passou mal, ela demorou, aí meio que ficou sem saber o que fazer, ligou pro Burdon, porque inclusive do lado da cama dele ficou uma poesia que supostamente seria uma carta de suicídio, né? E daí a guria perguntou: o que eu faço agora, né? Chama a polícia, não sei o que, tal. E ele falou: cara, pede socorro que eu tô indo para aí. E ela levou mais outro par de horas para fazer. Então, assim, entre ele ter o piripaque lá e chegar a ambulância, deu horas. Né? E aí algumas pessoas especulam que talvez o próprio empresário dele na época, que não era mais o Chess, era outro, estaria envolvido nisso. Entendi. Né? E que teria esquema envolvendo grana, porque esse empresário, o Hendrix, ele foi muito lesado em grana pelos empresários, tanto o chefe, os que se seguiram, todo mundo levou muito dinheiro dele. Entendi. E aí diz que era um jeito dele não incomodar, né? Então, cara, já temos aqui a produção, nós temos tantas horas gravadas lá em estúdio, né? Não vamos se enfiar nesse buraco de rato. Então era uma morte crível. Né? E aí o que todo mundo comenta é que ninguém nunca realmente foi atrás, porque era apenas mais um drogado que estava morrendo ali. E que simplesmente era crível que acontecesse isso com ele. Ele já vinha mostrando sinais de depressão, de decadência. Então, putz, morreu de overdose. Mas nunca foi feito uma exumação devida do corpo dele. Olha só. Né? Então, até hoje, tem versões aceitas, mas não tem uma versão realmente oficial que tape todos os buracos. Fica aí o questionamento, então, né? Mais um mistério pro Clube dos 27. É isso aí. Mas então, com esse mistério aí, você que decide o que você vai acreditar ou não, ou se até então, né? Isso, e antes de despedir, até só para falar duas biografias dele, sim, que vale a pena para quem ficar curioso e quiser ler. A primeira é uma da Jorge Zahar Editora, que se chama Jimi Hendrix por ele mesmo, e ela é fruto desse filme que você comentou, que fala da vida dele, porque o cara foi atrás dos diários. E daí muita coisa não cabia no filme porque ia ficar muito grande ou não fazia sentido no contexto do roteiro do filme. E aí o diretor resolveu fazer um livro. Então ele apenas pegou os textos, os diários, e publicou em formato de livro, evitando comentar. Tem uma outra comentário só para contextualizar a história, para você saber o que estava, a que ele está se referindo, mas é o diário dele puro. E tem um outro
que é um de capa roxinha, que se chama Hendrix por Hendrix, o nome é quase igual, mas é entrevistas e encontros com Jimi Hendrix. Né? Esse livrinho, ele é bacana porque ele traz daí um compilado de quase das principais reportagens feitas com o Hendrix. Então fica bem legal essas duas biografias, que são formas diferentes. Uma é aquilo que a mídia passou dele, né, do que ele falava, e outra é o que ele anotava no diário, que aí era quando não tinha ninguém olhando. Que massa. Né? Então são duas biografias excelentes para fazer uma pesquisa sobre o Hendrix. E o filme lá, cara, que eu falei lá, chama-se Jimmy All Is By My Side. Quem interpreta ele é o André Benjamin, que é o rapper lá do Hey Ya, lá, sabe? Que a gente tava falando. Vale a pena. Jimmy Always By My Side. Eu não sei se tem ainda na Netflix ou em algum outro serviço de streaming, mas fica a dica aí. É bem bom. Firmeza? Fechamos. É isso aí. Fechou Goia. Fechou. Um abraço. Até mais, pessoal.